Olá, galerinha do 7º ano, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Certo? Hoje nós vamos conhecer um gênero textual novo. Nós já trabalhamos vários tipos de gênero textuais, certo? Hoje eu trouxe um para vocês, vem comigo. Vamos ler a tirinha. O que você está lendo aí? Uma crônica. Aí ele ficou cheio de interrogação no segundo quadrinho. Veja. Ele não sabe o que é o gênero textual crônica. Você sabe o que é o gênero textual crônica? Você já trabalhou com ele? Não, é o que nós vamos aprender agora nessa aula. Veja, o que é crônica? A crônica é um gênero muito antigo. Em seu surgimento, ela era utilizada para relatar acontecimentos. Com o tempo, o gênero se modificou e ampliou suas características, tornando-se também um gênero poético, crítico, reflexivo ou humorístico. Assim, podemos dizer que a crônica é um pequeno texto que registra fatos da vida cotidiana por meio de um olhar artístico ou argumentativo. Lembrando também, pessoal, que a crônica ela vem do jornalismo, é um texto jornalístico. Isso mesmo, ela está presente nos jornais, ela está presente nas revistas e nos blogs, certo? Veja, vamos analisar o que é que tem de semelhante entre a capa do livro de Valci Carrasco, certo? E o texto que tem ao lado. Analisa aí, vamos analisar. A capa do livro de Valci Carrasco diz assim: Histórias para a sala de aula, crônicas do cotidiano. E o texto diz assim: Porta de colégio, de Afonso Romano de Santana. Veja, o cronista, quando ele vai escrever o seu texto, ele pega pequenas coisas, coisas sutis do cotidiano para transformar em um texto, certo? Com o intuito, né, de fazer uma crítica, só que essa crítica é uma crítica leve, ok? Vamos ler o texto ao lado de Afonso Romano de Santana. Veja. Passando pela porta de um colégio, me veio uma sensação nítida de que aquilo era a porta da própria vida. Banal? Porta de colégio? Direis. Mas a sensação era tocante, por isso parei, como se precisasse ver melhor o que via e previa. Primeiro, há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes. E aqueles que transitam pela rua, não é só o uniforme, não é só a idade, é toda uma atmosfera, como se estivessem ainda dentro de uma redoma ou aquário, numa bolha, resguardados do mundo. Veja que Afonso, ele pegou as coisas mais sutis, né? O olhar do cronista, nesse caso, ele foi para a porta de escola, que é onde as pessoas estão lá, esperando o portão ser aberto, certo? Ficam lá conversando. Para muitas pessoas isso passa despercebido, mas para ele não, ele teve um olhar para essa situação. Veja, como ele fala aqui, nesse trechinho, né? Que ele diz que não é banal, né? Que não é uma coisa à toa, né? Mas as pessoas elas vivem como se não olhassem, né? Um olhar especial para aquela situação que vai passar, né? Que para ele passou. Então, ele está com nostalgia, ele está com saudade daqueles momentos. Mas o adolescente não, ele está vivendo aquele dia a dia, né? Como ele fala aqui também, em torno de que são as conversas, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, né? Que são aquelas barraquinhas de lanche que normalmente tem perto da escola, que as pessoas nem percebem, né? Vão perceber depois o quanto aquilo era bom, né? Para aquela época de adolescente.
viu que o cronista, ele fala de coisas minuciosas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, quais são as características desse gênero, né? A crônica é um gênero textual híbrido, ou seja, apresenta uma mistura entre diferentes características textuais. No caso, ele é um conto, ele pode ser um conto, pode ser uma poesia, certo? A narrativa dele é curta, é que eles são textos curtos, ok? É o uso de uma linguagem simples e coloquial. Por quê? O cronista, quando ele fala assim de linguagem simples e coloquial, ele quer falar de uma linguagem, como são coisas do dia a dia, mais aproximada do povo. Ele não vai usar uma linguagem assim muito rebuscada, certo? Que as pessoas não compreendam. São linguagem realmente do dia a dia, ok? Ele tem presença de poucos personagens ou nenhum personagem. A crônica, no máximo, tem 3 personagens, 2 personagens. Então, são poucos e às vezes não tem nenhum. O espaço é reduzido. Por que o espaço é reduzido? Porque a crônica ela pode acontecer numa padaria, a crônica ela pode acontecer na porta da escola, a crônica pode acontecer na saída de um barzinho, né? Veja, o espaço reduzido, digamos, a pessoa vai na padaria, aí o atendente diz assim: senhor, o que deseja? Então, o cronista, ele pode pegar aquela palavra senhor e fazer uma crônica. Por quê? Ele vai fazer uma crônica, uma reflexão, né? Da questão da maturidade, da questão de que ele está ficando velho, certo? Então, são temas relacionados a acontecimentos do dia a dia. Igual a pessoa ir na padaria, o atendente chega lá, chama de senhor, ele vai fazer essa reflexão, entendeu? E quais são os tipos de crônica? Existem vários tipos de crônicas, mas eu destaquei aqui 3 tipos de crônicas para a gente estudar, tá certo? Nós temos a crônica jornalística, né? Ela relata fatos do cotidiano, do dia a dia, utilizando uma linguagem mais objetiva, uma linguagem descritiva e uma linguagem impessoal. Já a crônica poética, né, é um gênero literário, né? A sua característica predominante é o trabalho com a linguagem. Isso mesmo. A crônica poética, ela usa muitas figuras de linguagem, ok? A crônica humorística é aquela que apresenta os relatos e interpretações por um viés do humor, da ironia e da sátira. Por quê? A crônica jornalística, no caso, a crônica humorística, nesse caso, ele vai tratar de assuntos sérios do dia a dia, mas com uma certa leveza, certo? Por isso que ele usa o humor na crônica. E eu trouxe um exemplo aqui pra gente de uma crônica humorística. A bola. Vamos ler comigo? O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente ou não, querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisa com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse: legal, de novo. E dali a pouco o pai encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinho disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. Veja que ele tratou, no caso o cronista, que é Fernando Veríssimo,
ele tratou de algo corriqueiro, do dia a dia, né? De um assunto normal, que é um pai presenteando um filho com uma bola, né? E ele faz uma reflexão aqui nessa crônica, né? Que é a questão das gerações, né? Que as gerações mudou, as prioridades das gerações. Antigamente, quando o garoto recebia uma bola, ele ficava muito feliz. Era uma festa quando o pai dava uma bola a um garoto. Hoje em dia, não. Os garotos de hoje em dia, eles preferem estar na frente da tela. Então, o pai fez essa reflexão e, ao mesmo tempo, ele se decepcionou, né? E viu que as gerações também estão mudando, ok? E essa fotografia aí? Dá uma olhada nessa fotografia. Essa cena poderia tornar-se tema de uma crônica? Por quê? Veja, nós temos aí um grupo de idosos, né? Eles estão tirando uma fotografia, eles estão felizes. Você faria uma crônica apenas olhando essa fotografia? Veja que aqui é um assunto corriqueiro, né? É um assunto do dia a dia, ok? E como é que você escreveria uma crônica? Né? Como fazer uma crônica? Então, eu coloquei aqui, mais ou menos, um passo a passo de como se escrever uma crônica. Escolha uma situação cotidiana, que é uma situação do seu dia a dia. Digamos, você vai escolher o tema volta às aulas pós-pandemia. É uma situação cotidiana, é uma situação do seu dia a dia que você está vivendo, ok? Vivenciando, no caso. Refletir sobre as curiosidades que essa situação desperta em você. E aí, qual é a situação de volta às aulas pós-pandemia? O que é que você está sentindo? O que é que tem de diferente nessa volta às aulas pós-pandemia? Né? Escolha uma estética para seu texto. Ele pode ser um texto de humor, você pode usar humor no seu texto. Você pode fazer uma crítica, né? Você pode fazer uma reflexão, você pode ser apenas um texto poético, né? E você vai começar o texto com uma breve narrativa da situação cotidiana que inspirou o seu texto. E aí, eu convido você, né, a fazer uma crônica, ok? E a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, né? Um cheiro para vocês. Essa e outras aulas estão na plataforma do YouTube, certo? Vai lá, dá uma olhadinha. Tchau!